Oi, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos para mais uma aula do Explica Professor. Hoje a gente vai ver uma aula sobre ensaio de flexão. Bom, antes de tudo, para quem não me conhece, sou o Júlio Alter, esse aqui é o Explica Professor. Eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal e curtirem esse vídeo, isso ajuda bastante a gente a continuar produzindo esse conteúdo. Vamos para a aula agora. Essa parte de flexão ela não está necessariamente no cálister, porém ele é um ensaio mecânico muito importante e então essa aula tem o objetivo de dar um geralzão sobre esse tipo de esforço que a gente pode aplicar nos materiais e esse tipo de ensaio. Lembrando que esse ensaio ele tende a ser um pouco mais complexo se a gente quiser aprofundar, porém a ideia dessa aula é ser um pouquinho mais geral mesmo, para a gente ver as principais propriedades e as principais observações sobre esse tipo de solicitação. Bom, primeiro a gente vai ver um pouco da motivação, né? Por que a gente tende a fazer também um ensaio de flexão para a gente determinar a propriedade do material? Porque em alguns materiais frágeis, o teste de tração, a gente não consegue executar ele, porque como o material ele é muito frágil, um teste de tração normalmente você tem que pegar uma garra e prender o seu corpo de prova numa garra. E só nesse esforço que a gente faz de prender o material nessa garra, já há um estrangulamento do material e ele pode fraturar devido a esse estrangulamento. Então, a gente faz normalmente em material mais frágil, material cerâmico, por exemplo, a gente faz um ensaio de flexão, que é exatamente para a gente obter algumas propriedades diretas ou indiretas que a gente não consegue obter no ensaio de tração. Então aqui ó, a gente está vendo exatamente um desenho esquemático, um GIF aqui, de um ensaio de flexão de 3 pontos. Ó. Eu tenho uma garra aqui que ele vai pressionar aqui no meio do meu corpo de prova, que está biapoiado, e o meu corpo de prova vai deformando até fraturar, ó, formou uma trinca e depois ele fraturou. Só para a gente lembrar, ó, aqui a gente tem um gráfico de tensão-deformação de engenharia normal que a gente estudou nas últimas aulas. Normalmente, isso aqui a gente associa a um material que é dúctil, né? Porém, normalmente materiais cerâmicos eu tenho uma curva desse tipo aqui. E aqui ó, já é a fratura dele. O que ocorre? Como ele está aqui na minha região, aqui eu ainda estou na minha linearidade, aqui eu estou tendo a minha lei de Hooke. Então, o meu material ele acaba fraturando sem ter experimentado nenhuma deformação plástica. Isso significa, né, que o meu material ele é frágil em comparação a esse tipo de comportamento aqui que eu vejo no material dúctil. Bom, vamos agora os dois principais tipos de ensaio. Né? Além desse ensaio de 3 pontos que está aqui no slide de 4 pontos, eu ainda tenho o engastado. Né? Mas os principais aqui para a gente fazer uma caracterização de materiais são esses dois. Como o nome já diz, é bem simples de entender, é um ensaio de 3 pontos. Eu tenho uma tensão aplicada aqui no meio, uma carga aplicada aqui no meio do meu corpo de prova, e o de 4 pontos eu tenho 2 cargas. Qual é a diferença principal entre eles? Por que eu faço esses dois tipos? O meu ensaio de flexão de 3 pontos, ele acaba gerando uma tensão, a maior tensão, digamos assim, que eu vou ver, a maior força aplicada, que no caso aqui, para quem não viu, para quem já viu resistência de materiais, sabe o que é um momento fletor aqui que está sendo aplicado no meu material. O meu momento fletor ele é máximo aqui nesse pontinho. O que é o meu momento fletor? Né? No caso é onde eu estou tendo a maior flexão. Se eu estou deformando assim o meu material, né? Esse ponto aqui no meio, ele é exatamente onde eu tenho o meu maior momento fletor do meu material. E a minha tensão de flexão com ensaio de 3 pontos, ele é dado exatamente por essa equaçãozinha aqui, ó, 3FL sobre WH ao quadrado, onde W aqui, né, é a largura do meu corpo de prova, o H aqui é a minha altura, e o meu L é a distância da minha seção útil. Lembrando que o meu L, ele não é a distância do tamanho, o comprimento do meu corpo de prova, né? Isso aqui é o comprimento do meu corpo de prova. O L é a distância entre os 2 pontos de apoio. Isso é muito importante, que não pode confundir. Já no caso do ensaio de 4 pontos, ele ao invés de ter um momento de fletor máximo aqui no meio, por ele ser 4 pontos, ele vai ter um momento de fletor constante durante a seção útil do meu corpo de prova. E aqui a minha tensão, então, para uma flexão de 4 pontos, ela é bem parecida, só que aqui, na verdade, vai ser dividido por 4, ao invés de dividido por 2. Normalmente, a gente utiliza mais esse ensaio de 3 pontos, normalmente. Porém, o de 4 pontos também é muito utilizado. Lembrando que esse ensaio aqui de 4 pontos, ele tem essa fórmula, quando o meu L1 é o que é essa distância aqui entre o apoio e, né, aqui é a minha carga, né, esse aqui é o meu L1. Quando essa distância é igual a L sobre 4. Por quê? Porque essa equação aqui da minha tensão vai ser proporcional, né, à distância aqui entre as minhas cargas que estão sendo aplicadas à minha força e o meu apoio. Então, esse caso aqui é para quando é L sobre 4, que é algo muito comum de acontecer nesse ensaio.
Bom, e assim como no meu teste de tração, eu também tenho um módulo de flexão, né? Como se tivesse um módulo de elasticidade para um ensaio de flexão, que é exatamente o módulo aqui que eu consigo obter na minha região elástica. E esse módulo de flexão, ele é dado aqui pela minha força, vezes o meu L ao cubo, dividido por 4, WH, o WH a gente já viu, e aqui eu vou ter a minha deflexão, que é também uma medida que a gente consegue tirar no nosso ensaio, ou calcular. A minha deflexão é exatamente aqui depois, quando eu tive a minha deformação, né? Quando eu tive a minha flexão, essa distância entre a minha linha neutra aqui e onde eu tive o meu corpo de prova, eu vou chamar isso aqui da minha deflexão, quanto meu material defletiu quando eu estava realizando aquele tipo de esforço. E uma última observação importante, né, que as derivações aqui dessas equações, elas estão assumindo que eu tenho uma tensão de formação linear, né? Aqui faltou, né? Isso aqui, na verdade, é uma tensão de formação linear. Né? No caso, eu não posso aplicar ele para alguns polímeros, porque eles costumam ter um comportamento viscoelástico. Então é complicado você aplicar isso, a não ser que você possa assumir que naquele material polimérico você tem um comportamento linear numa curva de tensão de formação. E o meu teste de 4 pontos, ele é muito indicado para testar material que ele tem muito defeito na sua superfície. Porque como eu tenho um momento fletor aqui constante durante boa parte da dimensão do meu corpo de prova, todo quanto é tipo de defeito que o meu corpo de prova aqui estiver sentindo, ele vai sentir aqui em diversas regiões. Porém, se eu tenho esse tipo de ensaio aqui, e eu tenho aqui um momento fletor muito grande bem na região central, e eu tenho um corpo de prova. E ele tem muitos defeitos, mas digamos que meus defeitos eles estão mais na parte lateral aqui. Se por um acaso ele não experimentar esse defeito aqui na região central, eu vou estar obtendo uma propriedade que não condiz muito com a realidade do meu material. Então, por isso, para materiais que possuem muitos defeitos superficiais, é recomendado você ter esse de 4 pontos, porque eu vou estar analisando uma região muito maior na minha aplicação de carga máxima do que quando eu estou realizando um ensaio de 3 pontos. Bom, aqui a gente tem uma análise importante para fazer na parte de análise de tensão, que eu tenho aqui diversos materiais. Por exemplo, aqui eu tenho um material que é um material compósito, né, um poliéster com fibra de vidro. Aqui eu tenho 2 materiais cerâmicos e eu tenho as propriedades dele. Aqui eu estou tendo a resistência à tração e eu posso comparar aqui a minha resistência, por exemplo, à tração com a minha resistência à compressão e com a minha resistência à flexão. Né? Normalmente, material compósito ele costuma ter uma boa resistência à flexão, porém, ele não costuma ter uma resistência boa quando eu estou fazendo a compressão, exatamente porque quando eu estou aplicando aqui uma carga de flexão na minha amostra, essa aqui é a minha amostra, eu vou ter 2 eixos aqui. Eu vou estar aplicando ao mesmo tempo uma carga compressiva na região superior do meu corpo de prova, que é esse aqui, e uma carga atrativa na região inferior. O meu corpo de prova cerâmico, normalmente, ele rompe devido a essa carga atrativa que ocorre aqui da minha parte inferior. Essa aqui é a minha linha neutra. Né? Na parte compressiva, o material cerâmico ele é muito resistente, exatamente porque o meu material cerâmico ele é frágil. Né? Vamos fingir que isso aqui é um material cerâmico. Né? Cerâmico aqui. Ele é frágil. Um material frágil, ele não tem uma boa resistência a trincas. Então, se eu tenho uma trinca aqui ou algum defeito no meu material cerâmico, quando eu estou fazendo uma carga de compressão, a compressão ela vai tender a fechar essa trinca. Né? Digamos que essa trinca aqui está aqui embaixo, eu estou aplicando uma flexão. Na flexão, essa região aqui superior, ela vai estar sendo comprimida. Ela vai estar assim, né? Já que o meu corpo de prova vai ficar assim, essa região aqui ela está sendo comprimida. Se você pegar o seu dedo aqui e fizer assim com ele, você vai ver que aqui na parte de cima vai ficar enrugado e a parte de baixo fica esticada. Se você fizer ao contrário, a parte de baixo fica enrugada, a parte de cima fica esticada. Exatamente porque você tem uma compressão de um lado e uma tração de outro. Então, aqui o meu material, quando eu estou na parte compressiva, ele vai fechar a trinca, e na parte trativa ele vai abrir. Por isso, meus materiais cerâmicos eles não são muito testados num teste de tração, porque ele não tem uma resistência muito grande para esse tipo de ensaio, e às vezes ele até rompe antes de você conseguir determinar. Normalmente a tração em material cerâmico ela é determinada indiretamente, porém ela tem uma resistência à compressão muito grande, por isso que você inclusive utiliza cimento para você fazer casas, etc. Né? O seu chão é todo feito de cimento ali, porque você vai aplicar uma carga compressiva muito grande e ele vai ter uma boa resistência para essa carga compressiva. E aqui só eu estou vendo como está variando o meu momento fletor com a minha carga. Eu estou aplicando uma carga e o meu momento fletor está variando. Uma outra coisa legal que a gente pode ver só por essa análise de tensão
é a ideia do material compósito, por exemplo, o concreto armado. O concreto armado, ele é um concreto aqui, eu tenho um bloco de concreto, digamos assim, o qual eu pego e aplico um material muito mais dúctil e resistente na parte inferior dele, digamos um aço. Eu vou botar vergalhões de aço aqui embaixo. Por quê? Porque quando eu fletio o meu material, beleza, compressão aqui ele vai estar comprimindo, não vai ser um problema para o meu concreto. Porém, nessa parte extrativa aqui, ele vai ser um problema. Se o meu material é muito frágil, ele pode acabar rompendo nessa parte extrativa. Mas se eu pego aqui e coloco diversos vergalhões de aço, que é um material muito dúctil e flexível, e tem uma boa resistência à tração, aqui, ó, faço uma armadura de aço aqui embaixo, eu vou estar reforçando a parte inferior da minha amostra e ele vai ser mais resistente e ele vai ser mais duradouro. Eu posso aplicar ele para umas cargas de flexão maiores do que eu poderia utilizar normalmente. Então, essas são as principais observações, né? Aqui a gente está tendo até a resistência à compressão de dois materiais cerâmicos, para vocês verem a ordem de grandeza, ó, ele é 10 vezes mais forte, 10 a 30 vezes mais forte que o material compósito, o material polimérico. Porém, a minha resistência à tração dele é bem menor quando eu comparo um com o outro. Agora vamos só fazer um exercício para a gente reforçar aqui os conceitos, né? O exercício é o seguinte, né? A resistência à flexão de um material compósito é uma soma quando eu estou pegando dois materiais, o material compósito aqui no caso, ó, com fibras de vidro, ele aqui não falou se era um polímero, ele só falou que é um material qual tem fibra de vidro junto. Um exemplo de material com fibra de vidro é a sua caixa d'água aí, por exemplo, ele é um material, uma resina polimérica com fibra de vidro por ele, para você ganhar exatamente uma maior resistência. E ele falou que a resistência à flexão é de 45.000 PSI, ou seja, o meu sigma aqui, né, de flexão é igual a 45.000 PSI. E o módulo de flexão, 18 vezes 10 a sexta. O meu módulo de flexão é o meu E aqui, né? Meu E de flexão é igual a 18 vezes 10 a sexta. Ele me disse o que eu tenho, conforme determinado, usando um teste de flexão de 3 pontos, né? Esse aqui é o meu teste que eu estou utilizando para determinar essas propriedades. Uma amostra que tem 0,5 polegadas de largura aqui, 0,5 inches, que é polegadas, o meu W é igual a 0,5 in, 0,37 polegadas de altura, né? O meu H. Meu W é 0,5, meu H é 0,375 e 8 de comprimento. Ó, aqui ele fez uma pegadinha. Essa 8 polegadas, ou 8 inches, ele é o comprimento do meu material, é daqui até aqui. E o comprimento é suportado entre duas hastes de 5 polegadas. O meu L, na verdade, é 5 polegadas, porque o meu material aqui todo, ele tem 8 polegadas. Porém, a minha haste aqui, que é onde eu estou suportando o meu material, ele tem 5 polegadas. Então, o meu L, na verdade, é 5 polegadas, que é o que eu utilizo na minha forma. Determine a força necessária para fraturar o material e a deflexão da amostra da fratura, supondo que nenhuma deformação plástica ocorra. Ou seja, eu estou na deformação, né, elástica aqui no meu material, então eu posso aplicar essas equaçõezinhas aqui do meu regime elástico. Então, eu sei que a minha tensão de flexão, que a gente já viu na nossa equação de hoje, é 3 meios de FL sobre WH ao quadrado. Então, eu vou substituir aqui a minha tensão que ele me deu. Isso aqui vai ser 3FL sobre 2WH ao quadrado. E eu vou deixar aqui o meu F em função como variável, porque é exatamente o que eu quero descobrir. Então, quem que vai ser o meu F? Se eu pegar aqui e substituir todos os meus valores e jogar todos esses valores aqui para isolar o meu valor de F, né? Vou isolar o meu valor de F, o meu F eu vou ter 106,7F, né? Resolvendo todos esses valores aqui, ó. Esse aqui é o meu L, né? Que é o meu L, esse aqui é o meu H e esse aqui é o meu W. Fui substituindo, achei que 106,7F é igual a 45.000 PSI. Substituí, achei que minha força vai ser 422 libras, né? Lembrando que eu estou trabalhando aqui com um sistema britânico, então se eu estou trabalhando com polegadas, se eu estou trabalhando com PSI, eu vou ter a minha força em libras. E aqui agora, então, no módulo de flexão, eu já obtenho, eu quero descobrir exatamente aqui a minha deflexão, né? Minha deflexão. A minha deflexão vai ser só isolar esse valor aqui. Então eu vou substituir todos os meus valores e vou deixar aqui isolado a minha deflexão. A minha deflexão vai ser o resultado disso aqui tudo, ó, meu L, esse aqui é o meu W, esse aqui é o meu H. Eu vou resolver isso aqui e vou isolar a minha deflexão. A minha deflexão vai ser igual a 0,0278 polegadas, ou inches, né? Aqui está em inglês, mas em português isso aqui é
polegadas. Bom, gente, por hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Lembrem de deixar um curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos que estão fazendo essa disciplina. Um grande abraço e tchau, tchau.